Olá, estudante! Você que assiste às aulas Paraná, que satisfação imensa trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o Ezion, o nosso intérprete, e juntamente com a turma, com a galera do estúdio de gravação, nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Na aula de hoje, nós vamos falar, pessoal, sobre o calor, falar sobre o fogo, falar um pouquinho da história, quais os benefícios, como que surgiu o fogo. Pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula bem leve, bem tranquilo para você, mas bem tranquilo, de modo que você que está do outro lado da telinha, num computador, no celular ou numa TV, cara, vai ser uma aula bem bacana para você. Então vamos lá? Vamos trabalhar? Pessoal, assim, onde nasceu o estudo do fogo? Como começou? Galera, assim, vamos pensar. O fogo, ele mudou muito a humanidade. Até hoje, tem muitas teorias com relação ao surgimento do fogo. Existe uma teoria bem forte que diz que foi um raio. Através de um raio, pessoal, acendeu-se um fogo, um raio, uma descarga elétrica, dissipa-se muito calor e ela pegou numa vegetação e ela pegou fogo. Pessoal, mas é fato. O que o fogo proporcionou? Segurança. À noite, as noites escuras, você passa a ter uma iluminação, o homem passa a se proteger. Pessoal, o fogo trouxe calor, ou seja, o ser humano tem uma qualidade de sono, ele pode se aquecer. O que mais? A alimentação. Até então, a alimentação ela era consumida crua. Pessoal, é claro que uma alimentação cozida, ela tem muito mais benefício. Entre elas, você acaba matando vários micro-organismos presentes na alimentação crua, tá? Então, pessoal, evoluiu. A evolução, muito importante, galera, lembre-se que o desenvolvimento o domínio dos metais, ao formato, você modelar o metal, se deu através do fogo. Você derrete, você aquece o metal e você consegue, modelar uma espada, por exemplo. Galera, enfim, trouxe vários benefícios. Então, assim, como nasceu o fogo? Pessoal, como eu falei para você, tem diversas teorias, pessoal, há muito tempo atrás. Isso aqui eu não vou dar muita ênfase, porque tem várias teorias, tá, pessoal? Agora sim, pessoal, durante a Idade do Bronze, galera, o ser humano ele passa a sair daquela era da pedra lascada e ela começa a entrar na era dos metais. Lembre-se que você estuda em história isso. Então o ser humano consegue modelar os metais. E esse domínio do fogo foi primordial para que o ser humano dominasse essa tecnologia dessa época. Então assim, pessoal, o estudo do fogo, nós sabemos que os metais, galera, vamos pensar, a partir do momento em que o ser humano consegue modelar o metal, cara, melhora a caça, melhora o cultivo, você consegue ter equipamentos para proteção. Enfim, pessoal, é uma grande evolução. Você começa a utilizar os metais em seu favor. E é isso que a física faz, A física, ela analisa a natureza pensando sempre em obter benefícios de uma maneira sustentável. Claro que se você for acabando com a natureza, isso não é viável. Uma hora acaba a natureza, não é verdade? Por isso que todo desenvolvimento tecnológico, o pessoal tem que tomar muito cuidado para que esse desenvolvimento ele não consuma os recursos naturais de uma forma assim irreparável. Beleza? Então assim, pessoal, claro, aqui nós temos vários benefícios do domínio dos metais e claro que nós vamos avançar um pouquinho mais. Galera, o domínio do fogo. Agora, na verdade, eu já vou fazer um casamento com o calor. Quando a gente fala em fogo, a primeira coisa que o ser humano pensa é no calor, tá? Tome cuidado, pessoal. O conceito de calor, ele é um conceito muito sutil e embora ele tenha uma certa relação com o fogo, mas você tem que tomar cuidado, porque eu posso ter fogo e posso não ter calor. Cara, vou adiantar para você, você é aluno da segunda série, guarde isso no seu coração. Calor, ele é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Tem que ter corpos com diferentes temperaturas para você ter calor. Por exemplo, se eu pegar uma brasa, aquela brasa do churrasco que está lá, sei lá, 600 Celsius, se eu pegar outra brasa 600 Celsius,
né? Se eu aproximar elas, entre elas eu não tenho calor porque elas estão com a mesma temperatura. Para ter calor, você tem que ter diferença de temperatura. Tem que fluir, né? O calor é uma energia que sai do corpo de maior para outro de menor temperatura. Pessoal, o calor é uma energia que passa, uma energia que propaga. Pessoal, e lembre-se, a energia ela é sempre capaz de produzir movimentos. Então, ó, só para você ter uma ideia, eu não sei se é assim que se pronuncia, Ctesíbio, né, é o nome de um cara que ele dominou a arte do calor. Pessoal, mas assim, eu quero que você entenda o seguinte, teve um cara, o Heron, que esse cara é bem famoso dentro da física, esse Heron, ele construiu algo fantástico, a Eulípila, que é um dispositivo que, através do calor, ele conseguiu produzir movimentos. Ele já tinha ideia que o calor pode provocar movimentos. Como é que ele fez? Ele pegou uma esfera, essa esfera aqui, ele fez 2 furos, colocou água dentro da esfera e ele aqueceu, fez a água ferver. A água, ao ferver, ela começou a rodar essa eulípila, essa esfera. E aí ele só não conseguiu aproveitar esse movimento. Mas, pessoal, lembre-se, um trem a vapor, um navio a vapor, nada mais é do que esse princípio. Você fornece calor e esse calor ele consegue movimentar algo. Então, a Eulípila foi a primeira tentativa, foi a primeira demonstração em que o calor pode provocar movimentos. Galera, se você pegou isso, lembre-se, a parte do desenvolvimento dos metais, aqui a evolução da armada. Olha esse navio pontiagudo aqui, né? Essa parte, pessoal, com metal pontiagudo, eles conseguiam destruir outras embarcações. A aplicação nas armadas. Pessoal, a espada. O que mais? Aplicação, o escudo. Galera, então a evolução, né, do domínio do fogo, do calor para os metais, pessoal, para modelar os metais foi fundamental. É claro, galera, se você pegou essa ideia, vamos fazer uma atividade bem simples. Ele fala o seguinte, ainda sobre o fogo, é fácil relacionar com a energia? Sim ou não? Em algumas linhas, descreva essa relação, ou seja, relacione o fogo com a energia. Caro estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a correção dessa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, ele pede para você relacionar o fogo com a energia. Pessoal, você pode escrever de diferentes modos, mas o que não pode faltar na sua escrita é o seguinte. O fogo, ele, se tiver um fogo num lugar, num ambiente, ele vai liberar calor. O fogo ele vai estar numa temperatura diferente do ambiente, então ele vai propagar o calor. E o calor, ele é uma energia. Quando um corpo se movimenta, ele precisa de energia. E esse calor, ele pode provocar movimentos. Tá, pessoal? Não esqueça, o calor é uma forma de energia, assim como a energia elétrica, assim como a energia gravitacional. É uma forma de energia, tá? Calor é energia. Beleza? Pessoal, se você pegou essa parte, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas curiosidades. Vocês sabiam que os alquimistas, eles tinham a ideia de que é possível transformar em ouro qualquer metal. Lembre-se que os alquimistas pensavam assim, se eu pegar um metal, eu posso fazer ele se transformar em ouro. Galera, eles fizeram muitos estudos, alguns estudos assim até bem úteis assim para a ciência, outros estudos nem tanto. Galera, e eles acreditavam que para um metal virar ouro era necessário uma temperatura específica. Claro que eles não tiveram muito sucesso, né? Não tiveram muito sucesso. É impossível você pegar uma barra de ferro e aquecer, aquecer, aquecer. Não tem temperatura nesse mundo que faça esse ferro virar ouro, não é verdade? Galera, então assim, se você pegou a ideia do calor, do fogo, vamos falar um pouquinho do termômetro. Só que antes, para eu falar do termômetro, pessoal, eu vou falar da temperatura. O que é temperatura? Já vai acostumando com essa ideia. Cara, o calor é uma energia que propaga entre os corpos quando eles estão com diferentes temperaturas. Isso é calor. Agora, o que é temperatura? Você sabia que a temperatura é uma medida da agitação molecular? Um corpo com maior temperatura quer dizer que as moléculas estão bem agitadas. Um corpo com menor temperatura quer dizer que as moléculas estão pouco agitadas. E um detalhe importante, a ideia do termômetro. Você sabe que o termômetro ele é um dispositivo capaz de medir temperatura. Galera, o primeiro a pensar no termômetro foi Galileu Galilei, tá? O primeiro a pensar no termômetro foi Galileu Galilei. Claro que com o domínio do conhecimento de calor, com o domínio do conhecimento da temperatura, a termodinâmica, que é a área da física que estuda calor e temperatura, ela foi se desenvolvendo. E vale destacar, pessoal, grave bem essa palavra, você vai ver muito na segunda série. Tanto é que a segunda série, a base do estudo da segunda série, pessoal, é o estudo do calor e da temperatura. Galera, então assim, por muito tempo, os físicos, eles acreditavam que o calor era uma espécie de fluido, era um líquido. Galera, e depois de muitos experimentos, eles viram que o calor é uma energia. E eu não mencionei do funcionamento do termômetro. Galera, você pega um material, a maioria dos materiais, quando você aquece, ele recebe calor, as moléculas ficam mais agitadas, né? Porque a temperatura aumenta. Lembre-se que a temperatura é uma medida da agitação molecular. Você aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, então elas expandem. Você tira calor, elas contraem. E é utilizado isso na construção dos termômetros. Você pega um termômetro que tem mercúrio, por exemplo, você aquece, o mercúrio expande, e aí você monta uma escala e desse modo você tem como medir temperatura. Pessoal, então, como eu falei para vocês, os conceitos de calor, eles evoluíram bastante, né? Hoje a gente sabe que o calor, ele é uma forma de energia, ele não é fluido, e vale destacar que quando eles falaram do fluido, eles até arrumaram um nome para o fluido, o tal do calórico. Hoje, quando você pega um pacotinho de bolacha, de biscoito, ele vem lá, a quantidade de energia, eles te medem em calorias. Você sabia que a unidade caloria foi por causa que eles pensavam que o calor, bem lá atrás, ele era um fluido, o tal do calórico. E daí eles montaram até uma medida para esse fluido, que é a caloria. Mais tarde, nós sabemos que o calor não é fluido, que o calor é uma energia, e essa unidade caloria, ela ficou ainda para o calor. A caloria é uma medida do calor. Pessoal, então assim, não esqueça, isso é bem importante para você. Pessoal, então vamos fazer uma atividade bem simples? Ele fala o seguinte, os termômetros têm uma função muito importante na medida da temperatura. Em algumas linhas, descreva o funcionamento dos termômetros. Galera, você terá um tempo
para responder e na sequência nós vamos fazer a correção dessa atividade. Lembre-se que eu mencionei nessa aula o funcionamento dos termômetros. Então, até daqui a pouco com a solução desse exercício.
Pessoal, então vamos fazer a correção da atividade? Como que funcionam os termômetros? Bem simples, né? Você pega lá, coloca um material que dilata quando ele ganha calor, quando aumenta a temperatura, e que ele contrai quando ele baixa a temperatura. Pessoal, ao fazer isso, né, você pegou lá o mercúrio, ele está em equilíbrio térmico com o ambiente. Se eu colocar debaixo do braço, ele vai receber calor do meu corpo e ele vai expandir. E desse modo eu sei a temperatura porque existe uma escala. Beleza? É assim que funciona o nosso termômetro, por dilatação, né? Através de uma escala, o material expande dilatando e ele vai estar numa escala e eu assim consigo medir a temperatura. Galera, se você pegou isso, a evolução dos termômetros, né? Pessoal, hoje nós temos termômetros digital, né? Que daí ele funciona por ondas eletromagnéticas. Ele tem, né? Hoje a gente tem, pessoal, uma tecnologia muito avançada para isso, que é algo que você verá nas próximas aulas. Galera, então assim, o que nós vimos hoje? De maneira bem simples. Nós falamos do fogo, né? Falamos do calor, o que é calor, falamos do que é temperatura e falamos dos termômetros. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.